Som. Oi, testando. Ei, som. Amém? Pessoal, vamos lá. Nossa segunda parte. Então, a ideia do abismo temporal, contextual, cultural, abismo linguístico. Tudo isso que nós enfrentamos quando nós olhamos para a Bíblia, né? Agora, o abismo autoral. Devemos reconhecer que teríamos uma compreensão muito melhor dos escritos bíblicos se seus autores estivessem vivos entre nós. Mas eles não estão entre nós. Então não tem como mandar um Instagram para eles, nem um WhatsApp para eles para tirar a nossa dúvida. Mas seria muito bom. Quando nós olhamos para os autores, o autor, ele é o quê? Aí, dependendo de o que ele é, o que ele faz, facilita a compreensão do texto que nós estamos lendo, ok? Exemplo: quem era Pedro e quem era Paulo? Pedro, um pescador. Paulo, um mestre. O próprio Pedro falou em uma de suas cartas assim: meu Deus, tem coisa que Paulo escreve, eu não consigo compreender. O próprio Pedro falou. Se Pedro estava ali encostado na época de Paulo, ele falou: tem coisas que Paulo escreve, eu não consigo compreender. E o Jorginho em 2022? Ok? Então, eu conhecendo o autor, para eu vencer esse buraco, para eu vencer esse abismo, eu preciso de entender quem era Pedro, quem era Paulo, né? Quem era Lucas. Eu compreendendo isso, já vai facilitar muito os textos e os contextos. Tranquilo? Vamos lá. Certa mulher vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera nas mãos de vários médicos. Mateus falou isso aí. Olha o que Mateus falou. Certa mulher vinha sofrendo de uma hemorragia e aqueles médicos de Massicunha, aquela mulher sofreu na mão deles. Só para você dar um exemplo. Se tivesse o Massicunha lá no dia de Mateus, o que ele quis dizer era isso. É nós que não temos informação nenhuma dentro da medicina. A gente sempre expressa dessa forma. Ele expressou: e muito padeceram na mão de vários médicos. Olha aqui que Lucas falou a mesma coisa. Lucas relatou a mesma história, a mesma mulher. Certa mulher vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém podia. Lucas era médico. Ele vai usar a mesma expressão que Mateus usou. Você acha que Lucas, sendo médico, ia falar: essa mulher sofreu na mão dos meus colegas? E a ética? Olha a expressão de Mateus, olha a expressão de Lucas. Quem é Mateus? Quem é Lucas? Lucas é o médico. Então ele não vai colocar os colegas de profissão numa situação complicada. Mesmo que essa expressão de Mateus, não quer dizer que Mateus estava acabando com os médicos, mas Mateus usou uma linguagem comum do dia a dia. Nossa, coitado, está sofrendo na mão daquele médico. O médico de 7 às 15, 15 às 23, de 0 hora, e ninguém resolve o problema daquela mulher.
Será que não vai chegar nenhum médico aqui que vai resolver o problema? É mais ou menos assim. Mas Lucas vai e fala: ó, fizeram de tudo para ajudar ela, mas ninguém conseguiu não. Muda a expressão, porque mudou o autor. Então esse abismo cultural, autoral, é bom nós compreendermos. Se você está lendo a carta de Paulo, Paulo é um doutor. Se você está lendo a carta de Pedro, Pedro é um pescador. É mais ou menos assim. Você lê um livro de um cara da cidade, um cara graduado mesmo, doutorado nisso, doutorado. Você vai ler o livro dele, só palavra chique. Se eu escrever um livro e você vai ler, você vai ver lá, nós vai, nós fica. Minha unha está suja de graxa, 12 Minas. É entendendo, né, o autor. Isso tem muito na Bíblia, ok? Agora, a Escritura como livro divino. O fato de que a Bíblia foi inspirada por Deus, sendo assim sua palavra, isso deve ser levado em conta por aqueles que desejam interpretá-la corretamente. A divindade e a humanidade das Escrituras devem ser mantidas em perfeito equilíbrio. A falta dessa justa medida tem levado a muitos a cair em vários erros hermenêuticos que podem ser vistos à história da interpretação das Escrituras, tais como, agora as Escrituras como livro divino, tá? Abismo natural. A distância entre Deus e nós é imensurável. Ele é eterno, Senhor e Criador de todas as coisas do céu e da terra, e nós, criaturas finitas, ilimitadas. Aqui é só para ter uma ideia de onde está Deus e onde nós estamos. Deus na posição que Ele está, nós na posição que nós estamos, e ainda nós conseguimos aproximar dEle através da palavra. Mas é preciso que nós vençamos os abismos que nós estamos vendo aqui nessa noite, ok? Abismo espiritual. O fato de que somos pecadores impõe sobre nós mais limitações à nossa capacidade de interpretar corretamente as Escrituras. O homem pecou, a escama tapou nossos olhos. É por isso que o Salmo 119, 18 que nós lemos: desvenda os meus olhos, tira as escamas dos meus olhos, para que eu possa compreender as maravilhas da tua palavra, ok? Então o pecado, né, é um abismo espiritual. A queda do homem é um conceito espiritual que não pode ser descartado no sistema interpretativo das Escrituras. A regeneração e a conversão são respostas de Deus a essa condição. Exemplo, Nicodemos. Nicodemos conhecia as Escrituras da primeira à última página. Mas na hora que ele colocava a cabeça no travesseiro para dormir, não dormia. Até um dia à noite lá, ter com Jesus. Nicodemos era o cara que passava lá do outro lado da calçada, e o pai virava para o filho e falava assim: ó, quero que você seja igual a ele. O cara top, conhecedor das Escrituras. Mas entrou em desespero e teve que encontrar com Jesus, né? O abismo espiritual. Aí você não assusta quando você encontrar gente que conhece a Bíblia de capa a capa, mas pode ser um Nicodemos, né? Abismo moral. O abismo moral, não vou ler ele não, mas a quantidade de pessoas que não acredita em muitas coisas que está na Bíblia, não acredita mesmo, e bate o pé e negligencia, ignora para quem acredita. É um abismo moral. Vou dar um exemplo rapidinho aqui. Você crê que as muralhas de Jericó realmente caíram por terra? Quem crê, diga amém. Quem crê, diga amém. Todas as vezes que a gente vai ler a Bíblia, a gente precisa de ler a Bíblia pensando quem está lá na rua. Eu não posso ser negligente e egoísta a ponto de ler a Bíblia pensando só em mim, porque eu vou preparar uma pregação para domingo à noite. Vou preparar uma pregação para o congresso de jovens sábado.
Eu não posso estudar a Bíblia de uma forma egoísta. Não. Eu tenho que estudar a Bíblia pensando quem está ali fora. A hora que terminar aqui, vocês vão sair por aquela porta e tem gente lá fora. Você precisa estudar a Bíblia pensando quem está lá fora. Ok? Deixa eu te dar um exemplo. Às vezes quando nós vamos estudar sobre seitas e heresias, por exemplo, nós vamos estudar sobre o budismo. Quando você vai estudar sobre o budismo, você como crente, fala em línguas, dá uns glória, você fala assim, meu Deus do céu, como que esses caras acreditam numa aberração dessa? Se você for estudar o início, como que iniciou o budismo, quando você vai estudar como que iniciou um tanto de seitas que tem por aí, você diz, meu Deus, como que esse povo acredita numa mentirada dessa? Que fulano de tal encontrou isso na árvore, encontrou uma placa assim, aí formou a religião deles. Como que eles acreditam nisso? Aí nós como crentes que falam em línguas, que dão uns glória, que falam as línguas, tipo assim, sabe aqueles crentes que tá orando pertinho de você? Fala em línguas, tá até te cuspindo, aqui bafo, aí você não aguenta e fala assim, chupa balahau, porque não aguenta mais, né? Se você for esse tipo de crente, olha aqui, se você for esse crente, tudo que você vai ler sobre as seitas, você fala assim, misericórdia, como que tem coragem de acreditar num negócio desse? Mentira ou verdade? Só que aí, a gente quer pegar a nossa historinha, e fazer quem está lá fora acreditar no que está aqui. A gente não acredita em nada dos outros, e a gente fica, nossa, como eu tenho coragem de acreditar naquilo. Só que aí a gente quer que quem está lá fora acredite numa historinha que diz assim, e veio uma serpente, bom dia Eva, bom dia cobrinha. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eles são obrigados a acreditar nessa historinha que nós, se eu perguntar para vocês aqui, vocês acreditam que a cobra falou com Eva? Acreditamos. Se está na Bíblia eu acredito. Mas lá fora eles são obrigados a acreditar? Esses crentes é doido. Você acredita que uma cobra conversou com a mulher? Aí um crentinho vai virar e falar assim ainda, olha o que você fala da palavra de Deus, hein? Deus faz cair duro aqui no chão, hein? Você não acredita nada das outras seitas, mas todo mundo é obrigado a acreditar que uma serpente, bom dia Eva, bom dia cobra, estou fazendo um cafezinho, você quer tomar um café? Você acredita que uma mula falou com Balaão? Sim ou não? E lá fora, se eles não acreditarem, você vai mandar Jeová matar ele, né? Porque está na Bíblia. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Estudar a Bíblia só para nós, eu acho que não é legal. É bom a gente estudar a Bíblia pensando quem está lá fora. Porque esse negócio de cobrinha falando, esse negócio de mula falando, esse negócio de Jesus andar sobre as águas, esse negócio de muro de Jericó que caiu, esse negócio de mar vermelho que abriu, esse negócio de Jordão que a água parou e atravessaram o seco. Gente, não estuda a Bíblia pensando só em você. Se você olhar para a Bíblia, você vai ter que entender que lá fora vai ter um monte de gente pensando igualzinho a você. Quando você olha para o budismo, quando você olha para o fulano, para o bertano, porque eles vão olhar para a sua religião e vai ver uma cobrinha conversando com a mulher. Tem gente que vai à loucura com uma religião aí que começou com um elefante. Nossa, como que acredita no negócio desse? Nisso aqui tem uma cobra. Gente, não estuda a Bíblia pensando só em você, não. Vocês estão me entendendo? Olha um monte de coisa que está dentro daqui. E a gente acredita em tudo, porque a gente fala em língua, fala em mistério, sapateia, roda para a direita, roda para a esquerda, fala manto, segura aí vaso. Está tudo aqui. Mas passa a estudar a Bíblia pensando, eu brinco assim, mas eu sou pentecostal, tá? Mas
a gente tem que estudar a Bíblia pensando em quem está lá fora. Quem concorda, diga amém. Você começou a entender que tem um monte de coisinhas ali que lá fora eles vão ter que engolir? Ô, gente, pela fé, seja sincero, cobra conversar? Mula conversar? Mar abrir? Muralhas cair? Rio Jordão parar? Né? Vamos lá. É um abismo moral. Isso é um abismo moral. Alguém vai dizer assim, abismo moral. Esses crentes acreditam em tudo que está na Bíblia. Acreditam em tudo. Esses crentes acreditam que só porque o povo tocava e marchava, as muralhas caíram. E as muralhas não é igual o muro da sua casa não, é que tem bruto, tá? Naquela época era muralha que passava carruagem em cima. Se você for olhar Raabe, a casa dela ficava em cima do muro, né? Você tem ideia da largura de um muro. Aí o abismo moral, alguém fala assim, esses crentes acreditam que só porque eles marcharam, os muros caíram. Mas na verdade, se você reparar, é claro que talvez você não vai reparar, quase não tem isso, mas é bom pelo menos informar. A polícia militar, a banda de música da polícia militar, se ela estiver desfilando em algum lugar, tocando e marchando, né? Tarol. Se for passar em cima de um viaduto, imagine que dessa linha para lá é o viaduto. Eles estão tocando e marchando. Parou, viaduto. Parou. Ok? Desfile de escola, qualquer desfile, preste bem atenção. Sabe aquele playboyzinho que para o carro em frente à sua casa e põe naquele som, só as cachorras, e a janela da sua casa fica assim, ó, a janela da sua casa. Se aquele cara ficar ali mais alguns minutinhos, puff, quebra tudo. Tem um valor lá, que eu nunca lembro o nome, toda vez que eu vou falar isso, sei lá se é ressonância, o que é, tem um valor lá. Oi? Não, mas é um negócio que tem lá. Se coincidir o valor do coeficiente, uma ponte, um viaduto, aquele valor daquele concreto, se coincidir com o mesmo valor do batido, cai tudo. Se for viaduto de ferro, se coincidir o coeficiente lá, o número lá, tudo. Por que o vidro da casa vai quebrar, dependendo da música que está vibrando ali? É porque coincide aquele valor daquela música, do batido, com aquele valor daquele vidro, porque o vidro, concreto, ferro, piso, tudo tem um valor. Aí vem um camarada e fala assim, esses crentes acreditam, só porque eles marcharam, o muro caiu. Claro que não, é porque coincidiu o valor do tocado, do machado, com o valor... Eles falam isso hoje porque a tecnologia, a modernidade auxilia que isso acontece. Mas naquela época, quem é que sabia disso? Só Deus sabia disso. É por isso que Deus mandou marchar e tocar. Porque o próprio Deus que criou a lei da física, já que eu vou criar isso aqui, e o meu povo vai fazer uso disso. Deus criou a lei da física, usou ela, derrubou o muro, aí vem o abismo moral. Não tem nada de milagre não. Tem nada de milagre, é porque coincidiu. Tal. Não é que coincidiu. Deus sabia. A mesma coisa, o Mar Vermelho, que muitos não acreditam, outro abismo moral. Lembra de uma historinha antiga lá dos Estados Unidos. A professora na sala de aula. Esses crentes acreditam em tudo que está naquele livro da capa preta. Eles acreditam que o Mar Vermelho abriu e eles passaram. Mas não, gente. Naquela época, dependendo da época do ano, a água era rasinha. E o povo passou ali. E esses crentes acreditam que Quando a professora falou isso, que a água era rasinha, tinha um adolescente sentado lá atrás. Aleluia! Glória a Deus! Amém, professora! Olha lá mais um, olha lá. A menina falou assim, professora, eu achava que o mar abriu, o povo atravessou,
E depois vem Faraó nos seus cavalos, a água voltou e matou todo mundo. Eu achava que era assim. Mas a senhora está falando que o povo atravessou com água batendo aqui? É! Então aqueles cavalos tudo morreu com água batendo, é só que aqui. Eles sempre vão se lascar mesmo, né? Vamos lá. Interpretar a experiência pessoal à luz da Bíblia. Nas Escrituras temos dois tipos de leitura: as narrativas históricas, que tratam experiência pessoal dos servos de Deus do passado, e as narrativas instrutivas e didáticas, que normalmente ensinam como viver a vida cristã. No livro de Atos não podemos extrair doutrinas pelo que aconteceu na vida dos crentes. Costume é costume, doutrina é doutrina. De vez em quando você vai ver alguém falando assim: ah, eu gosto da igreja tal, porque a igreja tal ela é muito doutrinária. Lá não usa calça, não usa brinco. Gente, doutrina é igual em todas as igrejas. Se tem alguma igreja que foge de alguma sã doutrina, é porque ela está desviando. Mas a doutrina bíblica é a mesma para todas as. Agora, o que muita gente chama de uma igreja boa porque ela é bem doutrinada, na verdade ele está querendo dizer questão de costume. Ok? É questão de costume. Tem igreja que bate palma, tem igreja que não bate, tem igreja que veste assim, tem igreja. Isso é apenas costume. Ok? E as pessoas confundem. Mas vamos lá. Ó, no livro de Atos não podemos extrair doutrinas pelo que aconteceu. É apenas exemplo. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Gente, eu não posso sair por aí falando esse versículo não. Sério. Vou colocar o microfone na pracinha ali. Vamos cantar 2 músicas, eu vou pregar. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Eu não posso fazer isso não. Aí chega alguém lá participando do culto. Aí eu vou virar para aquela pessoa na pracinha. Ó, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Aí ele vem para a igreja. Vou pegar como exemplo. Ele vem para a igreja. A gente fala isso com um monte de gente. Aí alguém vai para a igreja. Daqui a pouco o pai dele morreu nas drogas. Pastor, o senhor falou que se eu cresce, será salva eu e a minha? Meu pai morreu nas drogas. Meu irmão morreu com isso. É cachaça. Então, crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, não é doutrina. Não é doutrina. Está apenas relatando o que acontece. Quando o pregador falou aquilo ali, ele foi movido pelo Espírito Santo em falar, porque era profético, e o cara aceitou Jesus, e a casa dele foi. Se Deus colocar no seu coração que vai acontecer, se Deus colocou, sem medo, pode falar. Se Deus colocou, pode falar. Mas falar só porque está na Bíblia, não, isso não é doutrina. Isso é um exemplo do que aconteceu lá no livro de Atos. Ok, gente? Não, está garantido você que aceitou Jesus, beleza. Mas a nossa conversa aqui tem a ver. Sim. Mas e o exemplo que eu dei de alguém que se foi sem render os pés do Senhor? Então estou falando, usar isso aí como ato profético. E às vezes falar só porque está na Bíblia. Se Deus mandou falar, você fala. Mas falar só porque está na Bíblia, ali não é uma doutrina. Ok, gente? Ali é algo que aconteceu e foi relatado na Bíblia. Agora, sua família é abençoada mesmo. Você vai continuar orando, mas doutrina é doutrina e costume é costume. Por exemplo, nem sei se está ali. Teve uma vez que Jesus cuspiu no chão, misturou saliva com terra e passou aonde? Aí parece um cego lá na sua igreja.
Ô diácono, pega um pouquinho de terra lá fora da igreja, fazendo favor. Está na Bíblia, né? Não quer dizer que está na Bíblia, tem que sair por aí fazendo. Ok, gente? Não quer dizer. A Bíblia relata algumas coisas que aconteceu, mas tenta separar doutrina dos relatos que estão na Bíblia. Doutrina é a mesma para todas as igrejas. Doutrina dos apóstolos é para toda a igreja. Mas o que está sendo relatado são exemplos que aconteceu, tá? Os exemplos bíblicos só têm peso de autoridade quando são amparados por uma ordem ou mandamento. Jesus Cristo é o único perfeito, o único homem perfeito que viveu na terra. Se há uma vida digna de imitação, é a dele, ok? Mas mesmo assim, não devemos imitar tudo que ele fez. Agora, o exemplo que eu dei agora. Outro aqui, ó. Jesus na porta do templo. Ele, ó, jogou tudo fora. Aí só porque Jesus na porta do templo jogou tudo fora, depois do culto eu vou chegar ali como santarrão, jogar o copo de canjicão, jogar o feijão tropeiro, tudo fora. Isso aqui é casa de oração. Só porque na Bíblia Jesus fez isso? Vai estudar o contexto do porquê Jesus fez isso. Ok? Vai entender um contexto, por que Jesus fez isso na porta do templo. Você vai descobrir lá que era política pura, ok? Quem vinha, os judeus tinham que descer 3 vezes por ano nas festas. Festa da Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Olha mais ou menos por que Jesus fez isso. Eu poderia cuidar do meu cordeirinho lá em casa, cuidar dele para eu levar ele para ser sacrificado lá na festa que eu estou indo para Jerusalém. Mas não, só aceitamos cordeirinho se for comprado aqui no supermercado tal. Parece com uma coisa de hoje, né? Você vai renovar a carteira só no lugar tal que você faz exame. Você vai ter é só isso aqui, é só aqui. Lá cancelou os cordeirinhos que era cuidado dos quintal de casa. Só compra aqui, tinha gente ganhando. O problema é que chegou nos sacerdotes. Os sacerdotes, para colocar o carimbo da carne, compra no lugar tal, ele ganhava a parte dele. Estuda sobre isso. Aí você entende porque Jesus chegou lá e jogou tudo? Que estava todo mundo ganhando dinheiro. E o propósito principal do cordeirinho ser morto, perdia o sentido. Então não é simplesmente chegar ali, se a casa de oração, vendendo canjicão na porta da igreja, vendendo feijão. Não. Os exemplos que estão lá, ele tem os motivos porque eles estão lá, ok? Aí, que eu falei, domingo à noite, pede um diácono lá fora, pega uma terrinha, né? Exemplos são exemplos. Cada cristão tem o direito e a responsabilidade de interpretar corretamente a Bíblia. Para alguns, a Bíblia não passa de um livro de devoção. O aprofundamento das grandes verdades bíblicas hoje tem sido deixado para os teólogos. Gente, presta atenção. Seja sincero, qual deve ser a porcentagem de crentes que lê a Bíblia? Eu falei que no Imersão, em abril, sobre o tabernáculo, vou falar agora de novo. Qual é a diferença dos nossos irmãos da Igreja Católica com relação a nós, da Igreja Cristã Evangélica, com relação à Bíblia? Qual é a diferença entre os católicos e os evangélicos com relação à Bíblia? É que os católicos não têm costume de carregar a Bíblia e nós, evangélicos, carregamos. Essa é a diferença. Qual é a igualdade? Quem lembra? Que nem nós nem eles estudam ela. Sério. Nem nós nem eles estudam ela. Isso é muito sério. A Bíblia, ela tem deixado para quem? Para os professores de escola dominical, para os teólogos e para os pastores. E eu vou resumir mais ainda. Esse professor talvez porque é a semana que vai lecionar. O teólogo talvez é a semana que está lecionando. E o pastor porque vai pregar domingo. É claro que nós temos grupo de pessoas que dedicam ao estudo da Bíblia.
Com certeza tem esse grupo aqui, mas no geralzão, nós não estudamos a Bíblia. Nós não estudamos a Bíblia. E tem ficado para alguns. E a Bíblia, o véu foi rasgado para todo mundo ter acesso. Mas nós não queremos o acesso. Regras gramaticais de interpretação bíblica. Gente, você como um bom crente, procura ter um livro, dicionário teológico, um livro, dicionário da língua portuguesa, e um outro etimológico. Não deixa esses 3 aqui faltar na sua casa, não. O dicionário teológico tem a ver com a parte teológica daquela palavra, daquele texto. O dicionário português, você vai preparar uma pregação, você vai preparar uma lição de escola dominical. Gente, às vezes nem precisa de procurar um livro teológico para aquele contexto. Quando você olhar o dicionário português, para você entender aquela palavra, a sua mente para aquele contexto abre. Porque a palavra que estava lá no português era a palavra chique. Aí quando você foi olhar no dicionário, você fica, significa nós vai, nós fica. Agora entendi. Aí você entende. Dicionário etimológico para você descobrir qual que é a origem desse nome, por quê. Então esse estranho dicionário é bom você ter ele em casa, tá bom? É bom, mas bom mesmo. As escrituras têm somente um sentido, deve ser tomada literalmente, ok? Lê a Bíblia e entende tudo literalmente, para você ir trabalhando os pormenores, tranquilo? Olha o exemplo aqui, ó. Abastecimento de água em Laodiceia. Quem estava aqui domingo, aqui nessa igreja, eu vim aqui só para dar os avisos sobre essa imersão, e coincidiu que o pastor Wagner fez a leitura de Apocalipse capítulo 3. Aí ele falou sobre, tu não és quente e nem fria, tu és morno, e por ser morno dá vontade de vomitar. É um contexto. É um contexto. Imagina, a igreja de Laodiceia está aqui. Laodiceia está aqui. Do lado de Laodiceia tem a igreja, a cidade de Hierápolis. Qual o nome dessa cidade? Qual o nome? E qual o nome dessa aqui? À esquerda de Laodiceia está a cidade de Colossos. Qual o nome dela? Qual o nome dela? E essa do meio? A do meio? A da direita? Da direita? Da direita? E da esquerda? Da esquerda? E do meio? Você não vai esquecer mais. Até amanhã eu garanto. Vamos lá. A água que saía, naquela época, todo mundo comprava passagem aérea. E hashtag partiu. Está vendo o que eu estou trazendo para a nossa linguagem de hoje? Passagem aérea. Todo mundo comprava passagem aérea, hashtag partiu Hierápolis. Sabe por quê? As águas de Hierápolis eram águas térmicas. Águas o quê? Atendia para medicina. Atendia para quem? As pessoas doentes vinham de longe, pagava passagem cara de avião, descia no aeroporto de Hierápolis para banhar nas águas térmicas de Hierápolis, porque precisava dessas águas térmicas. Mas ninguém descia onde? Ninguém descia no aeroporto de? Ninguém descia no aeroporto de? Só que a prefeitura na época tirou a água quente de Hierápolis para abastecer qual cidade? Laodiceia. A água, pelas tubulações. A água quente que saía de Hierápolis chegava de que jeito aqui em Laodiceia? Morna. O mundo daquela época pagava caro passagem aérea, descia no aeroporto de Colossos, no calorzão, no verão, por causa das águas refrescantes de Colossos. Não achava 99 nem Uber aqui em Hierápolis, tudo ocupado. Restaurante lotado, porque a cidade era movimentada. Dificuldade para achar Uber e 99 táxi aqui em Colosso, cidade lotada.
lotada, restaurante lotado. Sabe o que a prefeitura fez naquela época? Pegou as águas refrescantes de Colossos, por tubulação, para abastecer Laodiceia. Essa água fria, aqui de Colossos, como que ela chegou em Laodiceia? Morna. Aí Jesus vem e fala assim: oxalá, se fosse quente, ou se fosse fria, mas não é quente, e nem fria, é o quê? Aí Jesus falou assim: se fosse quente, ou se fosse fria, estaria atendendo as pessoas. Aí Jesus falou assim: é por isso que não desce avião em Colosso. É por isso que o pessoal de Uber 99 está tudo lá parado esperando cliente. É por isso que lá dentro do restaurante está tudo sentado lá dentro esperando alguém entrar para almoçar. Laodiceia, vazio. Ninguém desce lá em Laodiceia. Porque para quem quer águas térmicas, desce em Herápolis. Para quem quer águas refrescantes, desce em... Ninguém tem prazer nas águas de... nem quente, nem... é morno. Por isso dá vontade de vomitar. Ah, se fosse quente, ou se fosse fria. É o contexto. Jesus pegou o contexto deles. E quando Jesus pegou o contexto deles, para trazer para o lado espiritual, eles entenderam na hora. Porque eles viviam esse drama. Eles sabiam que a cidade deles não era movimentada. Ou seja, ninguém tem prazer de conhecer vocês. Ó igreja de Laodiceia, ninguém tem prazer de conhecer vocês. Então quando você entende o contexto e traz para os dias de hoje, e aplique nas pessoas, e quem sabe, eu estou falando com pessoas aqui que é de Laodiceia. Posso fazer o apelo? As ruínas de Laodiceia. Interpretação. Interprete as palavras em relação ao seu contexto. Devemos lembrar que o escritor da Bíblia teve uma razão particular para escrever o seu livro, ou algumas palavras, ou algumas frases. Por exemplo, Filipenses 3, 19 e 20. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está de onde também aguardamos o Senhor. Aí você precisa de entender, o que leva Paulo a escrever essa expressão para os irmãos lá da igreja da cidade de Filipos? Alguém manda um WhatsApp para Paulo: Paulo, tá osso aqui, cara. Ô Paulo, imagina o pastor, acabou de fazer teologia, e Paulo deixou ele lá pastoreando Filipos, e ele manda um WhatsApp para Paulo: ô Paulo, tá osso aqui, cara. Eu estou ensinando para os irmãos aqui sobre dizimar, sobre ofertar, mas eu estou sendo questionado, porque lá fora, o ímpio só anda de carrão, os filhos dele só estudam as melhores faculdades, e nós que somos dizimistas, ofertantes na casa do Senhor, com dificuldade aqui, com dificuldade ali. Isso leva Paulo a escrever: a nossa pátria não é essa, é lá. Porque esse que vocês estão vendo se preocupa com as coisas terrenas. Se a gente for estudar o contexto, olha, a praia de Filipos, onde estava a igreja que Paulo escreveu aos Filipenses, olha ali o pontinho preto, a cidade de Filipos, pertinho da praia. Sabe quem morava em Filipos? Os soldados romanos, aposentados, só comprava casão lá. É onde estava a igreja de Filipos. Os caras andavam só em camelo amarelo, não tinha Camaro. E a igreja estava situada ali naquela cidade, onde via só os grandes, que nem acreditavam em Deus, aparentemente bem de vida. E isso começou a entrar em choque. Poxa, a gente é dizimista, nós servimos um Deus que é dono da prata, dono do ouro. Entrou em choque. Isso levou Paulo, olhando para o contexto de hoje, muda alguma coisa?
Quando eu olho para mim, olho alguma coisa. Vamos lá. Interpretação de parábola, gente. Se você vai ensinar sobre uma parábola, você vai pregar sobre uma parábola, pregue e ensine o que está na parábola. Não foge da parábola, porque toda parábola traz uma verdade espiritual. Toda parábola traz uma verdade espiritual. Então, não foge da parábola. Fala apenas o que está na parábola. Por exemplo, a parábola do filho pródigo. O que a parábola do filho pródigo traz para nós? Um filho perdido e um grande amor do Pai, de Deus. Nós podemos ser o filho perdido, Deus nos resgatou, é a parábola. Aí vem alguém tentando colocar um tanto de coisas coloridas, uva, morango. Quem é mãe aqui? Todo mundo, A parábola não fala a figura da mãe. Mas imagina você sendo mãe, o seu filho, tal e tal. É legal, a hermenêutica nos ensina. Mas vai tratar de parábola? Não foge da realidade da parábola, não. A parábola está falando de quem? É de alguém que se perdeu e de um Deus que está de braço aberto para reencontrá-lo, para recebê-lo. Então não precisa ficar colocando ali uva, morango, né? Alguns negócios Nutella, não precisa não. Parábola trata a realidade da parábola. Princípios históricos de interpretação. Esses princípios tratam do cenário histórico do texto, para quem e por quem foi escrito e etc. Gente, vamos lá. Qualquer livro da Bíblia, antes de você ler qualquer livro da Bíblia, não sai lendo por ler, não. Vamos dar um exemplo. Você vai ler o livro de Mateus. A hora que você começar a ler isso aqui, que eu vou falar agora, eu mostrei no imersão do tabernáculo. O slide que está aqui, ele está lá no tabernáculo também. Você vai ler, não sai lendo Mateus ou qualquer outro livro por ler. A hora que você começar a ler, você faz uma perguntinha para você. Espera aí, não vou ler agora não. Eu quero descobrir primeiro quem escreve. Primeira pergunta, quem escreveu? Aí você vai pesquisar. A pesquisa gera satisfação. A pesquisa gera emoção. A pesquisa te traz um monte de informação. Você só parou para pesquisar para saber quem é que escreveu o primeiro evangelho. Só que por causa dessa pesquisa, você já descobriu quem escreveu, mas a pesquisa aparece um monte de coisa interessante. Aí você, quando você assusta, já tem 2 horas que você nem leu Mateus, porque você está notando o tanto de pesquisa que você fez. Porque a pesquisa te leva a um monte de coisas. Mas enfim, você descobriu o autor. Agora eu estou animado, agora eu vou ler. Quando você começar a ler, você está animado, porque você descobriu quem escreveu. Aí você, não, eu não posso continuar lendo. Eu tenho que descobrir para quem ele escreveu. Aí você vai pesquisar. Essa pesquisa vai te trazer um monte de informações. Só que agora você vai ler muito mais satisfeito, porque agora você sabe quem escreveu, e agora você sabe para quem. Aí você vai começar a ler. Quando você começar a ler, não. Eu descobri quem escreveu. Eu descobri para quem escreveu. Eu quero saber por que escreveu. Essas 3 perguntinhas resolvem o seu problema na leitura de qualquer livro da Bíblia. Quando você lê um livro que você sabe quem escreveu, para quem escreveu e por que escreveu, aqui, se prepare, porque o diabo vai bater o interfone seu direto. É outra satisfação. Muda tudo. Quem escreveu? Por que escreveu? Para quem escreveu e por que escreveu? Essas 3 perguntinhas para qualquer livro da Bíblia, ok? Isso é interessante para nós. Quem escreveu, para quem e por quê, ok? Quem escreveu, para quem escreveu e por que escreveu. Olha aí, gente. O próximo slide, aquele que eu mostrei ali. Nós temos quantos evangelhos? Nós temos quantos evangelhos?
O que significa evangelho? O que significa evangelho? São quantas boas novas? São quantas boas novas? Se boas novas é uma, espera aí, temos quantos evangelhos? 4. O que é evangelho? Boas novas. Temos quantas boas novas? Uma. Temos quantos evangelhos? 4. O que é evangelho? É boas novas. Temos quantas boas novas? Uma. Se evangelho é boas novas, então evangelho é 4, boas novas é uma. Mas é só uma brincadeira para vocês entenderem. Gente, vamos lá. Evangelho é boas novas. Boas novas é Jesus. Jesus é a boa notícia. Jesus é a boas novas. Então, evangelho é um só. Só tem um evangelho, Jesus Cristo. Só que esse evangelho, Mateus falou sobre ele. Este mesmo evangelho, Marcos também falou sobre ele. Este mesmo evangelho, Lucas falou sobre ele. Esse mesmo evangelho, João falou sobre ele. Esse mesmo evangelho, você fala sobre ele. O evangelho é um só. Nós temos 4 evangelistas. Mas teologicamente, a gente conhece que teologicamente a Bíblia tem 4 evangelhos. Correto, 4 evangelhos. Mas nós precisamos de entender que esses 4 evangelhos é porque Deus tinha uma intenção com os 4, né? Vamos lá. Primeiro, vamos relembrar do tabernáculo. A porta de entrada do tabernáculo tinha quantas cores? Quem lembra? Quem lembra quantas cores que tinha na porta de entrada do tabernáculo? A cerca era tudo branquinha. Só a entrada, aquela grande porta, na nossa medida, uns 10 metros, colorida. Era quantas cores? 4 cores. O número 4 aponta para o mundo todo. A Bíblia sempre fala os 4 cantos da terra. Vou soprar nos 4 cantos. Vai vir um vento, no Antigo Testamento tem muito. Vai vir um vento que vai dos 4 cantos da terra, por causa do norte, sul, leste, oeste. Ok? O número 4. Deus trabalha com numerologia. A Bíblia é cheia de números. O Apocalipse tem número demais. É muito número, né? E número com força. É tanto que as palavras no hebraico, cada palavra tem o seu valor numérico, representa alguma coisa. E é coisa que às vezes vai muito além, né, da gente tentar entender alguma coisa. Vamos lá. Quem estava no deserto e olhava para o tabernáculo, encontrava uma grande porta. De quantas cores? Roxo, vermelho, branco e azul. Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem está no deserto da vida, quer encontrar com salvação, entrou por aquela porta. Sacrifício de animal, sangue de Jesus, bacia de água, palavra que limpa, candelabro, Jesus é a luz, a mesa dos pães, Jesus é o pão da vida, o altar de incenso, as orações que chegam como um cheiro suave na narina de Deus, a arca da aliança, a presença de Deus. Então quem entrava por aquela porta, quantas cores a porta? Mateus, Marcos, Lucas e Evangelho, boas novas. É a pedagogia que Deus usou no Antigo Testamento. Deus usou uma pedagogia no Antigo Testamento diferente da pedagogia que nós usamos hoje. No Antigo Testamento pregava Jesus de uma forma colorida, para eles entenderem que ele era o Messias que viria. Hoje nós pregamos um Jesus que já veio, mas é o mesmo Jesus. E a gente precisa entender isso. Então, Mateus escreveu para os... Eu gosto de colocar isso aqui separado para a gente ir conversando, mas coloquei tudo junto aqui, ó. Mateus escreveu para os judeus. Os judeus esperavam o quê? Um rei. Qual que é o símbolo de Mateus? Um leão. Mateus escreveu para os judeus. Os judeus esperavam quais dos evangelhos apresenta a genealogia de Jesus? Mateus, tem mais algum ou só Mateus? Quais dos evangelhos apresenta a genealogia de Jesus? Alguém já fala, mais pessoa falou só Mateus. Vamos lá. Sabe por que Mateus apresentou a genealogia de Jesus? Os judeus esperavam o quê? Os judeus esperavam o quê? Um rei. Um rei. Se Mateus pega uma caixa como essa, vai para a pracinha, liga o microfone nela e começa a pregar para os judeus que Jesus é rei, a primeira coisa que os judeus iam fazer, a primeira coisa, quem é esse cara? Quem é o pai dele? Quem é a mãe dele? Quem é o avô? Quem é a avó?
Que para ser nosso rei, tem que ser da nossa raça, tem que ser do nosso povo. Vocês entendem por que Mateus tem a genealogia? Porque Mateus apresentou Jesus como rei. E ele apresentou Jesus para quem? Para os judeus. Então ele tinha que apresentar a genealogia. Porque se ele não apresenta, ia bengar, ia dar mal. Marcos escreveu para quem? Em Romanos, Marcos apresentou Jesus como? Marcos tem a figura de um boi, ok? Questão de servidão, servir. Gente, vamos lá, olha para mim aqui. Quem eram os romanos? Eram os caras que, os gostosão, os bonzão, os que gostavam de pisar por cima dos outros, achava que eram os caras. Marcos pega Jesus, ensina para eles que Jesus é isso, mas é humilde, não pisa, é servo. A gente precisa saber quem escreveu, para quem escreveu e por que escreveu. Evangelho é exemplo disso. Quem, para quem e por quê. Gente, em Marcos apresenta a genealogia de Jesus? Não. Sabe por que Marcos não tem a genealogia de Jesus? Porque se Marcos apresentou Jesus como servo, escravo para os romanos não iam ter interesse nenhum de querer saber quem é os pais daquele escravo, quem é os pais daquele servo. Entende porque Marcos não tem genealogia? Ok? Lucas escreveu para quem? Os gregos. Apresentou Jesus como filho do homem. Quem eram os gregos? Os donos da sabedoria, os fera. Estudamos isso na escola secular. Lucas apresenta Jesus para os gregos como filho do homem. Sabe por quê? Os gregos eram os sábios. Os gregos eram os donos da sabedoria, os filósofos. Aí Lucas liga a caixa de som lá na pracinha, pega o microfone e pensa: para eu conseguir colocar Jesus no coração desses caras, vou ter que aproximar Jesus deles. Aí Lucas vai e prega o evangelho para eles, mostrando para eles: olha, eu vou te apresentar um cara que vai dar certinho com vocês. O cara também, o cara é top. Aí Lucas apresenta para os gregos um Jesus, filho do homem. A figura de Lucas é um homem. Lucas também apresenta a genealogia de Jesus, porque Lucas sabia. Gente, não quer dizer que Mateus apresenta, Marcos não, Lucas não é coincidência não. Tem a ver com o público. Esses evangelistas sabem quem era o público que ele estava pregando. Lucas sabia: se eu apresentar para os gregos um Jesus top de linha, esses caras vão ficar doidos, vão querer saber qual escola, qual faculdade ele estudou, quem são os pais dele, qual o carro que ele anda, qual apartamento que ele mora. É por isso que Lucas apresentou a genealogia de Jesus, porque Lucas apresentou Jesus como um camarada também que é top de linha. E quem é top de linha vai querer conhecer a história dele. Então isso fez Lucas apresentar o quê? A genealogia. João escreveu para quem? João apresenta Jesus como? A figura é uma águia. Vamos lá, gente. Se Mateus apresentou a genealogia, porque apresentou Jesus, porque Jesus foi apresentado como rei. Sim, Lucas apresentou a genealogia, porque Jesus foi apresentado como filho do homem. Por que não apresentou a genealogia em João? Deus não tem pai, Deus não tem mãe. Mateus, Marcos e Lucas apresentam Jesus homem, evangelhos sinópticos. João apresenta Jesus como Deus, o verbo que se fez carne.
Então não tem genealogia em João, porque Deus não tem mãe, Deus não tem pai. É por isso que não tem genealogia. Agora vamos lá. Precisamos de entender que cada um teve o seu público. Se eu pregar aqui na igreja domingo que vem, eu vou ter um público aqui da igreja, membro dessa igreja. Se eu pegar uma caixinha com som e ligar um microfone lá na rua, lá na pracinha do centro, mudou o público? Mudou o público? Eu prego Jesus aqui para vocês. Vou pregar o mesmo Jesus lá. Mas mudou o público. Se mudou o público, eu preciso de apresentar Jesus de forma diferente. Ok? Os evangelistas fizeram isso. Então nós precisamos ficar atentos quanto a isso. Vamos lá. Embora a revelação das Escrituras seja progressiva, tanto o Antigo Testamento como o Novo são partes essenciais e formam uma unidade. Se alguém me perguntar assim: Jorginho, me indica o melhor livro para eu comprar, para eu entender melhor o Antigo Testamento. Se você quiser anotar, você pode anotar, é o Novo Testamento. Eu vi que uns 15 pegou a caneta, mas anota. Jorginho, me indica o melhor livro para eu entender o Novo Testamento. Anota aí, o Antigo Testamento. Por favor, gente, por favor, olha aqui. Nunca viram para uma pessoa e falam assim: esquece o Antigo Testamento, lê só o Novo, nós vivemos o tempo da graça. Não, faz isso não. Faz isso não. Se é para ser só um novo, Deus não ia permitir a gente ter o Antigo Testamento na nossa vida. Na verdade, essa ideia de chamar de Antigo Testamento e Novo Testamento é só para facilitar como que Deus agiu lá e como que Deus age aqui, teologicamente, ok? Teologicamente, mas a Bíblia, ela toda é a palavra de Deus. As coisas que estão lá se cumpriram aqui. Então, não ignore o Antigo Testamento. Sabe por que você dá sono quando vai estudar Hebreus? É porque você matou a aula de Levítico. Sabe por que você fala que não consegue entender o que passa em Mateus, Marcos e João? Porque você matou a aula de tabernáculo. Sabe por que até hoje você comemora Páscoa? É porque você matou a aula do Pentateuco. Comemora Páscoa? A gente não comemora Páscoa. E eu sou apaixonado com chocolate, tá? A gente não comemora Páscoa. Páscoa é o animal que morreu. Lá no Antigo Testamento, para sair do Egito, teve que matar o animal, não teve? E passou o sangue aonde? Lembra da praga dos primogênitos? A Páscoa, quando os judeus vão para a festa da Páscoa, é para lembrar o que Deus fez no Egito. Quando os judeus comemoram a festa da Páscoa, é para lembrar o que Deus fez e todas as festas, ela tem o seu valor histórico, o presente e o futuro. São 7 festas. As principais é Páscoa, no início do ano, Pentecostes no meio e Tabernáculo no final. 3 festas principais. Compareçam diante de mim na Páscoa, no Pentecoste e no Taber, e não compareçam de mãos vazias. Só que no mês da festa da Páscoa, acontecia mais 2 na semana dela: pães asmos e primícia. 3 festas principais. Repete comigo: Páscoa, Pentecoste, Tabernáculo. No mês da festa da Páscoa, tinha mais 2 junto com ela: pães asmos e primícia. No meio do ano, Pentecoste, só acontecia ela sozinha. No final do ano, a última festa, Tabernáculo. Só que no mês da festa do Tabernáculo também tinha mais 2: trombeta e expiação, que dá um total de quantas festas? Quantas? 7. É coincidência o número 7? É cheio de número 7 na Bíblia, né? Já reparou? É 70 semanas de Daniel, é 70 anos no cativeiro babilônico. O templo foi destruído 70 anos depois de Cristo. É 7 igrejas da Ásia, é 7 anjos, 7 trombetas, 7 taças, candelabro. Vamos lá. Olha aqui, então são quantas festas? 7. Jesus morre isso aqui é um outro seminário, tá? É um seminário paralelo com o seminário de escatologia.
Jesus morre na Páscoa. Estou vendo aqui alunos meus de capacitação teológica, nós trabalhamos essas festas judaicas. Jesus morre na Páscoa, o corpo dele é sepultado na festa dos pães asmos, ele ressuscita na festa das primícias, o Espírito Santo vem no dia do Pentecoste. Essas 4 está escrito em português na nossa Bíblia. Só que as outras, a gente não vê ela lá no Novo Testamento. É algo Jesus participou da última Páscoa aqui nessa terra. E ele falou assim: olha, é a última vez que eu participo com vocês, porque um dia será lá na glória. Mas todas as vezes que beberdes esse cálice e comer desse pão, lembrai-vos de mim. Então hoje nós, eu, você e eu, nós lembramos de Jesus na ceia. Páscoa é figura. Páscoa é só figura. Tudo que está no Antigo Testamento é sombra de quem? De Jesus. Jesus já é o Cordeiro Pascual. Vocês entendem que a gente não comemora Páscoa? A gente lembra de Jesus aonde? Na ceia. Porque Páscoa é figura. Se você reparar ali, a troca de cálice de Jesus é a última Páscoa. Mas toma desse cálice, coma desse pão. Eu sou o Cordeiro Pascual, vou sair daqui, vou ali, vou morrer. Páscoa é só figura. A Páscoa apontava para o passado, o povo saiu do Egito. A Páscoa também aponta para a ideia de um sacrifício que resolveu o problema geral, o pecado de Adão. E aponta para o futuro, Jesus o Cordeiro Pascual. Então, Páscoa é sombra. Jesus morreu na Páscoa. Ele foi sepultado no outro dia, festa dos pães asmo, pão sem fermento. Na tipologia bíblica, fermento é o quê? Pecado. Então não podia ter nada de fermento dentro das casas, porque era a semana toda de Páscoa. Pães asmo, primícia, não podia ter nada de fermento. Jesus foi sepultado na festa dos pães asmo. O corpo de Jesus não tinha o quê? Pecado. No terceiro dia ele ressuscitou. Era festa de quê? Primícia. Páscoa era a primeira festa do ano, início de ano, abril. Se você vai lá em Israel, em abril, você vê as plantas lá começando a brotar os primeiros frutos. É tanto que eles pegam, e era para o sacerdote, é o primeiro fruto da terra, do ano. Porque no meio do ano, a produção já era um pouquinho maior. No final do Páscoa, a produção era isso aqui. Páscoa, no início do ano, Pentecoste, era isso aqui. Tabernáculo, era isso aqui. Jesus ressuscitou nas primícias. Primícia é só isso aqui. É festa de início de ano. Está escrito em Mateus 27, 51, 52, ou 53 a 55, que quando Jesus ressuscitou, vocês lembram o que aconteceu lá nas ruas de Jerusalém? Alguém lembra? Quando Jesus ressuscitou, muitos corpos ressuscitou com ele, e a Bíblia fala, não está na revestinha da Mônica, na Bíblia, Mateus 27, a Bíblia fala que ressuscitou com ele e andou nas ruas de Jerusalém. Gente, sabe por que só alguns que ressuscitou e andou com Jesus na rua de Jerusalém? É porque é primícia. Primícia é só um pouquinho. 50 dias depois dessa festa, vem o Pentecoste. 50, 5. Ei, no Novo Testamento nós conhecemos como Pentecoste. Mas no Antigo Testamento, a gente não conhece lá como Pentecoste. A gente conhece como Festa das Semanas. Festa das Semanas. Por quê? Depois da festa das primícias, contava-se 7 sábados. Um sábado, 2, 3, 7 sábados dá quantos dias? 7 sábados dá quantos dias? 7 sábados dá quantos dias? 7 vezes 7? 7 sábados dá quantos dias? 49 dias. Conta-se 7 semanas. O primeiro domingo depois do 7º sábado, festa da semana. Porque eles contavam, gente, galera, passou uma semana, hein? Passou 2. E eles contavam, porque estava uma expectativa de uma grande festa. Festa das semanas, que nós conhecemos no Novo Testamento como festa
do Pentecoste. O primeiro dia depois do 7º sábado é qual dia? 50. 49, no outro dia, 50. Aí eles comemoravam a festa das semanas. Mas no Novo Testamento a gente vê como Pentecoste. O Espírito Santo desce nesse dia. Gente, Jesus morre na Páscoa. Na hora que estava matando aquele cordeirinho lá, no dia que Jesus morreu, é no mesmo segundo que aquele cordeiro estava sendo morto pelo sumo sacerdote, Jesus estava sendo pendurado na cruz do Calvário. Jesus morre na Páscoa. O corpo dele é sepultado na festa dos pães asmos. Ele ressuscita na festa das primícias. Alguns ressuscitam com ele, alguns, porque a produção é pequena. No meio do ano a produção já é um pouquinho maior. Festa do Pentecoste, Jesus vem, o Espírito Santo vem e enche. O Pentecoste, você vai lá para o Monte Sinai, né? Monte Sinai saiu fogo, umas trovoadas. Pentecoste também fogo, umas trovoadas. Depois do Pentecoste lá 3.000 almas rende. Algumas coisas acontecem também com 3.000 almas lá no Pentecoste. Olha as figuras se ligando. Só que as últimas, o Novo Testamento não traz a ideia dela para nós. Mateus fala que é Mateus 13, colheita final do ano, colheita de verão. A festa do tabernáculo é a última. Lá Jeremias fala que passou a cega, findou o verão e nós não fomos salvos. A cega, colheita no meio do ano, colheita boa, e eles não trabalharam para aquilo. Chegou na colheita final, eles também não trabalharam. Passou a cega, findou o verão e nós não fomos salvos. Não plantou, não colheram. É isso que eles querem dizer. Então, no final do ano, tabernáculo, colheita final, vai ser a grande ressurreição, arrebatamento da igreja. Lá na primícia, alguns ressuscitou e andou com ele. Final de ano, colheita final, todos ressuscitarão. É escatológico, ok? Todas as figuras do Antigo Testamento apontam para Jesus no Novo. Eu só costumo falar que até os pontos e vírgulas do Antigo aponta para o Novo Testamento. Gente, tudo, Jesus falou nos Evangelhos, a lei e os profetas e salmos falaram de mim. Jesus está dizendo que o Pentateuco, os profetas maiores e menores, os livros poéticos, ou seja, todas as escrituras falou de mim. Quando Jesus falou isso, não existia Novo Testamento na mão dele. Existiam as escrituras. E qual eram as escrituras? É o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Quando Jesus falou que a lei, os profetas e salmos, a lei é o Pentateuco, os salmos são os livros poéticos, os profetas, todos os livros proféticos. É o que ele quis dizer. A lei, os profetas e salmos falaram de mim. Jesus quis dizer, toda a escritura fala de mim. Ô fariseus, presta atenção. O tabernáculo sou eu. Ô fariseus, presta atenção. As festas judaicas sou eu. Tudo apontava para Jesus. Aí tem um negócio que eu nem sei se eu falei aqui na imersão do tabernáculo. Jesus trabalha até com os personagens. A gente não fica chateado porque Moisés não entrou na terra prometida, sim ou não? Eu falei isso aqui sim, vou repetir para quem está aqui hoje. A gente fica chateado porque que Moisés não entrou na terra prometida. Porque o cara, não é possível, o cara sofreu demais, 40 anos, que aquele povo, como é que Deus não permite? Meu Deus! Gente, Moisés representa a lei ou a graça? Moisés representa a lei ou a graça? A lei. Você consegue obedecer toda a lei? Você é salvo pela lei ou pela graça? Se fosse depender de você obedecer toda a lei. Moisés representa o quê? A lei. Então a lei não consegue conduzir o povo à terra Qual é a nossa terra prometida? Quem assumiu o lugar de Moisés? Quem assumiu o lugar de Moisés? Josué. O que significa Josué? Salvação. É o mesmo significado da palavra hebraica Jesus, Yeshua. A lei não leva o povo à terra prometida, mas Josué, graça, salvação, leva. Até os personagens Deus trabalha. Até nos personagens. Não é por coincidência. Não é por coincidência. Gente, quando eles foram espiar a terra, lembra que eles falaram assim? Gente, você tem que ver, lá tem gigante sim, mas lá também tem cada cacho de uva, que é necessário 2 carregar. Imagina, 2 carregando cacho de uva, a madeira aqui, não é isso? Lá atrás o outro também segurando, no meio tinha o quê? No meio tinha um cacho de quê? No meio tinha um cacho de quê? Uva! Um na frente segurando a madeira, lá atrás o outro segurando a madeira, no meio tinha o quê? Cacho de uva. Aí um dia Jesus está no meio, um na madeira de lá, um na madeira de cá, e no meio oliveira verdadeira.
Jesus trabalha em todas as histórias do Antigo Testamento. Por isso que eu falo que até os pontos e vírgulas, ok? Olha aí as figuras de Páscoa, tudo, festa de Pentecoste, né? O projeto de salvação que é o tabernáculo, né? Entender a Bíblia gramaticalmente, antes de compreendê-la teologicamente. Lê o contexto, olha a parte gramatical, para depois teológica. Às vezes o negócio está na sua cara ali, é só olhar no dicionário da língua portuguesa, não precisa de apelar para teologia, vai no português primeiro. É pecado bater palma? Sim ou não? Algumas igrejas batem, outras não, é apenas costume. Mas gente, o que é palma? Lá na Bíblia tem um texto assim lá em Salmo: batei palmas todos os povos, até que entre o rei. Que palmas é aquela ali? Tem uma Bíblia, que a versão dela é errada. Tem uma Bíblia que diz assim: aplaudir com as mãos todos os povos, até que entre o rei. Ali não é aplaudir com as mãos, lá é bater palmas mesmo. Mas quando você vai para o dicionário da língua portuguesa, o que é palmas? Face interna das, entre o pulso e os. Mas você também vai encontrar no mesmo significado o quê? O que é palmas? Folha de palmeiras, triunfo, vitória. Salomão colocou na parede da casa dele, conforme a história relata, ele desenhou folhas de palmeiras nos muros, para representar o quê? Triunfo, glória. Se você vê os filmes de Jesus, olha lá, as palmeiras, batei palma todos os povos, até que entre o rei. Lá no Apocalipse, vi diante do tronos, com vestes brancas e com palmas em suas. Gente, lá não pode ser essa palma aqui, porque essa aqui já está na mão. É uma figura de linguagem lá no Apocalipse. Palmas, triunfo, glória, vencemos. É isso, ok? Olha gramaticalmente, para depois teologicamente. Aberrações bíblicas, só para a gente acabar de concluir aqui. Gente, departamento infantil, cuidado. A gente ensina para as crianças coisas que não estão na Bíblia. A gente coloca gravura das crianças com Dalila cortando o cabelo de Sansão. Ô gente, não. Na Bíblia não é Dalila que cortou. A Bíblia fala que ela mandou chamar o homem. E nós estamos colocando gravura para as crianças com Dalila com tesoura na mão. Ok? Sansão, mesma coisa. Acabou o nosso tempo. Vai ficar para a próxima oportunidade. Ok? Isso aqui é um seminário que eu ministro de 3 dias. E hoje nós fizemos só um geralzão mesmo. Nós vamos ter outras oportunidades depois. Tranquilo? Para trabalhar isso aqui. Aberrações. É brincadeira que alguns professores estão fazendo com o texto bíblico. Tanto de aberração, né? Igual Davi. Coloca o tamanho real de Davi e Golias, gente. A Bíblia traz essa ideia, estudos sobre o tamanho de Golias, um negócio até normal. Aí as nossas crianças aprendem o tamanho de Golias como fosse esses monstros da Globo. Dizer o que Deus não disse na Bíblia é agressão, deturpação e manipulação textual. É falta de temor, ok? Dia, fica à vontade. Olha, eu agradeço vocês, ela está pedindo para eu orar mesmo. Agradeço a presença de vocês. Agradeço você que veio em abril, agradeço você que veio hoje. O próximo parece que é em agosto. Próximo é em agosto. E é muito bom. É a melhor coisa que tem é nós estudarmos. Isso que eu falei aqui, o que eu falei aqui das festas judaicas, eu parei de fazer vídeo que eu não dou conta mais. Mas se você entrar naquele canal ali, a hashtag DB, lá tem todos os videozinhos de 5 minutos, 7 minutos. Jesus na Páscoa, Pães Asmos, Pentecoste, explicando cada um, ok? As palmas nas mãos também, tem um videozinho lá, já tem uns 2 anos já, mas se você quiser, tá lá, tranquilo? Vamos orar? Você que pode colocar sobre os pés. Deixa eu falar um negócio com vocês, gente, olha aqui. Domingo agora, nós temos lá na Shalom Cidade Nobre, a formatura do Destrinchando a Bíblia Kids. É um projeto que nós temos, nós vamos estar formando lá 34 crianças, e esse projeto Deus está abençoando, e devido à proporção, aproveitando vocês aqui, tem alunos aqui também do ITS,
Nós já conversando com a Dislene, já conversando com o pastor Wagner, a gente não tem condição de receber muitas crianças de outras igrejas, e eu não tenho condição de ir nas igrejas para levar esse projeto. Nós iremos começar em agosto uma turma. Eu vou dar o treinamento para quem trabalha com criança, adolescentes, até para quem tem vontade de trabalhar, até para adulto mesmo, esse projeto é para adulto também. E eu vou dar treinamento. O que eu passo para as crianças, o que eu passo desse projeto, vou passar em sala de aula. E os materiais que eu tenho, vou passar para quem estiver estudando com a gente, a partir de agosto, para vocês levar esse projeto de estudo lá. Tranquilo? Todo o material que eu tenho, aula 1, está aqui aula 1, aula 2, está aqui aula 2. E esse projeto não é só sala de aula. Esse projeto precisa de acontecer em várias formas. Sala de aula, por exemplo, eu levei as crianças para minha casa, eu fiz um culto com as crianças com a família, levei as crianças para o Parque Ipanema mês passado, DB Kids, rua, o que aprendeste, aplicaste. Então, muitas coisas que acontecem para esse projeto ser completo. Então, ore por esse projeto, as primeiras turmas vai formar domingo agora. Se você quiser, procura o Adislene, procura a escola. Olha, eu não entendi muito não, porque o falou rapidão lá, mas eu quero saber sobre esse projeto aí. Tá bom? Procura a escola, dá o seu nome lá, você que tem interesse. Ou você sabe que, talvez não tenha amigo seu aqui, mas você sabe que ele é dessa área, você tem a liberdade de repassar. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai querido, nós louvamos o teu nome, nós glorificamos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais uma sexta-feira na tua presença, por mais uma sexta-feira abençoada, por tratar da tua palavra, por conversar a respeito das coisas do Senhor. Obrigado pela presença de cada um aqui. Leve eles para os teus lares em paz, abençoando a família, abençoando o resto de semana na tua presença. Somos gratos ao Senhor por essa igreja abrir a porta para a tua palavra, pela escola abrir o instituto, abrir a porta para a tua palavra, porque juntos nós vamos crescer e conhecendo o Senhor pela palavra, teremos mais intimidade com o Senhor. Te agradecemos no teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.